Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, daremos início a uma série de estudos com o tema A Origem do Mal. Nos últimos 2000 anos, o cristianismo, na tentativa de encontrar uma explicação para o surgimento do mal, pegou fragmentos de textos bíblicos, textos como Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas 10, 18, Apocalipse 12, Zacarias 3, Jó 1 e 2, enfim. E ao unificar esses fragmentos, acabaram criando uma história, um enredo, no qual o mal teve início a partir de um ser, um anjo, um querubim, enfim, que após a sua expulsão do céu, se tornou Satanás, o adversário, o opositor, enfim. Essa é a tese do cristianismo. E a partir de hoje, iremos estudar todos esses fragmentos utilizados para criar esse enredo, O de hoje será Isaías capítulo 14. O tema é a estrela que caiu do céu. Vamos lá? Quem é a estrela da manhã que caiu do céu? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecia as nações. Tu dizias a ti mesmo, subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Aqueles que olharem para ti te observarão, pensarão e dirão: este é o homem que fazia estremecer a terra e que abalava os reinos? Era ele quem fazia do mundo um deserto, destruía as suas cidades e impedia que seus cativos voltassem para casa? Isaías 14, do 12 a 14. A quem o Eterno estava se referindo nesta passagem? Seria mesmo a um anjo? Ou será que Deus apenas utilizou figuras para representar o rei Nabucodonosor e o reino da Babilônia? Seria esta estrela apenas mais uma das muitas alegorias bíblicas? Ou será que a teologia tradicional está certa em afirmar que neste texto Deus está narrando a queda do anjo que desejou ser semelhante ao Altíssimo? Vamos analisar com calma os versículos? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecia as nações. Primeira pergunta, nações? Que nações? De acordo com a crença da maioria dos teólogos, o tal Satanás teria sido expulso do céu antes da criação do homem. Já a minoria afirma que a tal expulsão ocorreu após ele ter tentado Adão e Eva no jardim do Éden. Em ambas as hipóteses, ainda não existiam nações para serem enfraquecidas por este suposto anjo arrogante. Este versículo, por si só, já destrói essa teoria absurda. Não existiam nações. Mas mesmo assim, tudo bem, Vamos continuar analisando o texto. Tu dizias a ti mesmo, subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Outra pergunta, subir ao céu? Como assim? De acordo com a crença da maioria dos teólogos, o suposto anjo vaidoso e rebelde, ele habitava as regiões celestes antes de ser lançado na terra. Então não faz sentido algum afirmar que ele queria subir ao céu se ele já estava lá. Como é que um cara que mora no céu vai dizer, vou subir ao céu? Não faz sentido. É uma afirmação totalmente incoerente. Ou melhor, é uma interpretação totalmente incoerente. Outra pergunta, meu trono? Desde quando anjos possuem tronos? Isso é bíblico? Eu pessoalmente nunca vou falar nisso. Vejam o texto. Elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus.
Então, se ele está dizendo isso é porque ele já tinha um trono. Ele queria apenas elevar mais ainda o trono dele. Percebe? Outra pergunta. Monte da congregação? Aqui, o autor faz uma clara referência ao Monte Sião, situado em Jerusalém, no planeta Terra, e não no céu. No Salmos 2, versículo 4 ao 6, no Salmos 48, versículo 1 a 3, Salmos 74, versículo de 1 a 3, Salmos 76, versículo 1 ao 2, Salmos 78, do versículo 68 ao 69, Salmos 37, do versículo 1 ao 3, Salmos 133, versículo 3, Isaías 2, do versículo 2 ao 3, Isaías 31, versículo 4, Joel 3, versículo 17. Em todas essas passagens, você pode aqui depois pausar o vídeo e lerem uma por uma, ou aí na Bíblia de vocês também não tem problema nenhum. Vocês podem abrir a Bíblia, aliás, devem abrir a Bíblia antes de iniciar este estudo, e vocês vão ver que todas essas passagens estão falando do Monte Sião, na terra, Jerusalém. O Monte Sião é o monte da congregação. É no Monte Sião que as nações irão, de ano em ano, durante o reinado milenar de Cristo, adorar o Eterno. Continuando a leitura dos versículos. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. De acordo com a teologia tradicional, os anjos já estão acima das nuvens. Não faz sentido algum afirmar que o suposto anjo arrogante queria ir para um lugar onde ele já estava. Subir ao céu, além das nuvens, ele já estava lá, se ele era anjo. Não é assim que a teologia fala, que os anjos moram no céu? Então, contradição, né? Aqueles que olharem para ti, te observarão, pensarão e dirão: este é o homem que fazia estremecer a terra e que abalava reinos? Era ele que fazia do mundo um deserto, destruía as suas cidades e impedia que seus cativos voltassem para casa. Isaías 14, do verso 16 ao 17. Um homem? De acordo com a própria teologia tradicional, o suposto diabo teria sido inicialmente um anjo e não um homem. Além disso, a palavra reinos, que reinos? Não existiam reinos antes da criação do homem, e nem mesmo nos primeiros séculos após o surgimento da raça humana. Cativos? Outra pergunta. Que cativos seriam estes que eram impedidos pelo suposto anjo de retornar para casa? Percebem? Tudo isto antes da queda dele. Ele abalava reinos? Que reinos? Cativos? Impedidos de voltar para casa? Que cativos? Ele era um homem? Ele queria subir ao céu, mas ele já morava no céu? Não era um anjo? Trono? Vocês percebem como esta teoria é incoerente? Vejam que a palavra anjo sequer aparece neste capítulo de Isaías, no capítulo 14. Nenhuma única vez. Mas, se não era um anjo, a quem então Deus estaria se referindo no capítulo 14 de Isaías? Vamos ver? Vamos agora analisar alguns detalhes sobre Nabucodonosor e a Babilônia. Talvez a gente encontre a resposta. Vamos lá? Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel 2, do verso 37 ao 38. Daniel, no capítulo 2, ele afirma claramente que Deus tinha concedido a Nabucodonosor o reino, a majestade, o poder, a força e a glória. E agora vejam o que o próprio Deus fala mais à frente. Essa árvore és tu que cresceste e te fortaleceste, ó rei.
A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Daniel 4:22. O próprio Deus afirma que a grandeza de Nabucodonosor chegou até o céu. Porém, junto com o poder, veio também soberba e arrogância, a ponto de Nabucodonosor querer ser igual a Deus. Vejam. Então o arauto clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não a adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Daniel 3, do 4 ao 6. Eita! Nabucodonosor fez uma estátua gigante de si mesmo. Ou seja, ele fez uma imagem ou representação visual dele próprio em um tamanho que pudesse ser visto de uma longa distância. E exigiu ser reverenciado e adorado, como se fosse o próprio Deus. Vocês estão vendo? Nabucodonosor foi quem quis ser semelhante ao Altíssimo. Depois de 12 meses, quando andava no palácio real da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu que disse: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Daniel 4, do 29 ao 31. Nesta passagem, Nabucodonosor esquece Daniel 2, do 37 ao 38, que diz que foi Deus que deu a ele o reino, que é a majestade, a glória, o poder e a força. Ele esquece tudo isso e imagina que tudo que ele fez foi por intermédio de sua própria força e seu próprio poder. Ou seja, ele estava pensando que era um Deus. Quanta soberba, quanta arrogância. Vocês percebem? Ele clamou bem alto e disse assim: derrubai a árvore, cortai os ramos, sacudi suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Daniel 4,14. Como castigo por sua blasfêmia e arrogância, Deus ordenou que Nabucodonosor fosse derrubado do alto do seu orgulho. Deus ordena que Nabucodonosor seja derrubado do alto do seu orgulho. Caia lá do alto. Vamos continuar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem. E foi-lhe dado o coração de homem. Daniel 7,4. O que faz um leão que possui asas? Resposta: ele voa. E o que acontece quando este leão está voando e as suas asas são cortadas? Resposta: ele cai do céu na terra. Olha lá o leãozão que representava a Babilônia, tá vendo? Babilônia, o leão alado, foi quem caiu do céu quando teve suas asas cortadas. Entenderam? Além disso, expressões como cair do céu, cair por terra, ser lançado por terra, significam ser derrotado, ser destruído. Entenderam? Neste texto, esta expressão, como caíste do céu, ela representa literalmente a queda do Império Babilônico. Nabucodonosor, a Babilônia, são a estrela que caiu do céu. Conclusão. Deus, por intermédio do profeta Isaías, profetizou a queda do futuro Império Babilônico. E o motivo da queda foi a arrogância. Em nenhum momento no texto, Deus está se referindo a qualquer ser espiritual. Ele apenas utilizou metáforas.
O título de Estrela da Manhã era utilizado pelos reis daquela época, que se consideravam representantes dos deuses. Alguns reis, inclusive, eram tão arrogantes que se consideravam os próprios deuses. Lembra do faraó, né? E outros reis antigos aí, eles se consideravam deuses. Toda essa interpretação equivocada, né, de que essa estrela da manhã seria um suposto anjo que foi expulso do céu, essa interpretação equivocada poderia ter sido evitada se os fundadores desta insana doutrina conhecessem melhor as Escrituras. Além do mais, basta ser feita uma leitura pausada de todo o capítulo 14, ao invés de ler apenas 3 versículos isolados, para perceber que o texto está realmente se referindo somente à queda do Império Babilônico. Se a teologia tradicional soubesse o que é a mão esquerda de Deus, não ficariam tentando de forma tão tola explicar a origem do mal. E antes que vocês perguntem nos comentários sobre Lucas 10:18, eu vou logo dizendo: o que Jesus falou aos 72 discípulos não possui ligação alguma com Isaías 14. Mas não se preocupem, em um de nossos próximos vídeos explicaremos Lucas 10:18 e as demais passagens bíblicas nas quais o adjetivo Satanás foi utilizado, tá certo? Não percam!